Glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus amados. Vamos abrir a carta magna de Deus aos homens. Livro do Gênesis. Capítulo 8. Versículo 1 até o versículo 6. Glória a Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 1 até o versículo de número 6. Amém? E lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal e de toda reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus. E a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram-se de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte Arará. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês do primeiro dia do mês, apareceram o cume dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que havia feito. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e rendemos graças, Senhor, por tua palavra esta noite. Pedimos que a graça e a unção do teu Espírito está conosco esta noite. Venha, Pai Celestial, nos abençoar. Venha falar aos nossos corações, e aquilo que necessitamos ouvir, Senhor, venha como se fosse agradável aos nossos ouvidos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua
Glória a Deus. A Bíblia diz em Gênesis 5, irmão, versículo 28 e 29, que viveu Lameque 182 anos e gerou um filho e chamou o seu nome Noé, dizendo: este consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Queria meditar um pouco com vocês na palavra esta noite. Estamos hoje é aquele dia que está assim meio, né? Pessoal, Natal, muitos viajando, e eu quero fazer um culto hoje um pouco diferente na palavra, para não terminar muito tarde, para liberar vocês antes da meia-noite, tá bom? Porque o pessoal ainda quer voltar para casa e terminar, que ainda tem peru de ontem, né? Então tem que ver se termina tudo isso hoje. E eu queria meditar um pouco. Hoje é o último culto de doutrina do ano de 2023. Hoje a gente termina para começar uma nova etapa só ano que vem agora, né? Dia 30 teremos nosso culto da virada, teremos esse culto, a última Santa Ceia do ano, mas é um culto diferente, o culto da virada. E hoje é o nosso último culto de doutrina. E eu queria meditar um pouco com vocês, que todos nós, eu li esse capítulo 8, e agora voltei aqui para o 5, para o nascimento, o Noé, e todos nós conhecemos a vida dele, de Noé, pela história da arca. Não tem como falar de Noé e não ligar a arca, que foi a obra que Deus colocou para que ele fizesse, para que ele cumprisse, e aquilo foi o seu maior feito na história da sua vida. E quando a gente vai estudar um pouco sobre o Noé, a gente vai ver que o nome dele já significa repouso, descanso, consolo. E o seu pai, Lameque, ele o abençoa. Ele abençoa a Noé para mudar a terra a fim dos pecados do homem, que naquela época já havia extrapolado o limite que Deus poderia suportar do homem. E por que o Senhor então escolhe para construir a arca e recomeçar a vida na terra aquele homem? Como era a conduta dele como servo? Como era a conduta dele como filho? Como era a conduta dele servindo a Deus? Como era o ambiente em que Noé vivia? E nós sabemos que o ambiente que Noé vivia, olhando para os dias atuais, não é diferente do ambiente dos dias de hoje. E eu até diria, embora conheçamos só pela história, mas pelo que a gente vive hoje, eu me arriscaria a dizer que o tempo de hoje é bem pior. O ambiente que vivemos hoje é um ambiente bem pior do que a época em que Noé vivia. O pecado, ele existia de uma forma, de uma escala muito grande. Todavia, hoje tem muitas outras formas, né? Se fôssemos falar com o advento da internet, a gente vê que a própria trouxe, maximizando muito mais ainda a pornografia, né? Pulverizando isso desde as crianças até as pessoas de mais idade. Enfim, o nosso ambiente de hoje é muito pior do que a época. Mas como Noé conseguiu sobreviver naquele período e não se corromper? Como Noé estava, como era o seu convívio? E a gente aprende com ele que primeiro a gente vê que ele era um homem que ele andava com Deus. Ele andava com Deus. E ele fugia do pecado. Há milhares de anos atrás, né, a terra estava contaminada e a Bíblia diz que viu o Senhor Deus que toda a malícia do coração do homem. E aqui diz, nós muitas das vezes não conseguimos ver a malícia do coração de alguém, mas Deus vê. Nós não conseguimos ver quão maliciosas são as pessoas, às vezes, que estão ao nosso lado, que se aproximam de nós, mas Deus vê. E porque muitas pessoas, elas não conseguem se defender, e às vezes elas findam
se contaminando com essas pessoas que chegam maliciosamente, até se fazendo de amigos, de irmãos, se aproximando, e essas pessoas têm desvirtuado essa pessoa que às vezes andava com Deus, que servia a Deus, e hoje nós não olhamos e não vemos mais determinadas pessoas entre nós. Por quê? Porque algumas pessoas maliciosas se aproximaram, conseguiram influenciar e tiraram da presença de Deus. Tem um adágio que diz: me diga com quem tu andas. É um adágio que tem por aí. E quando a gente olha, voltando um pouco atrás, que fala que o erro, ele continua sempre igual. Todavia, nós precisamos entender que precisa haver no coração do homem arrependimento. Porque aonde há arrependimento, há transformação. Aonde há arrependimento, há a presença de Deus. Então aqui Noé me ensina que a primeira coisa que eu devo fazer para continuar andando com Deus, mesmo em um mundo que está um caos, é fugindo do pecado. É eu me afastando do pecado. E todos nós temos ciência e consciência do que é certo ou errado, ou não? Nós temos. Nós sabemos, a nossa cabeça, ela identifica muito bem. O problema não está na cabeça, está no corpo. Porque a cabeça, às vezes, até quer fugir, mas a carne, ela atrai o pecado. A carne, ela chama, ela deseja os deleites. É prazeroso para ela, porque o que alimenta a carne, ela é alimentada pelo pecado. Já o nosso espírito, ele é alimentado pelo Senhor. O meu espírito coaduna com o Espírito de Deus. Mas a minha carne, ela é tendenciosa. De todos nós, do púlpito à porta, todos nós que aqui estamos, do jovem ou de mais idade, não tem idade nem tempo, a carne, ela é tendenciosa, por várias formas e várias maneiras. Ela tende a querer, a buscar os seus prazeres, os seus deleites, né? Agora, aqui está uma orientação, a fuga, fugir. Não, se você entendeu que alguma coisa está começando a te atrair, te chamar para fazer aquilo que não é certo, fuja. Não foi isso que fez o jovem José? Quando ele se sentiu atraído por aquela mulher, ele fugiu. Aquilo teve consequências ruins para ele, porque caluniaram, mentiram contra ele, mas a alma dele estava em paz. Ele cria na justiça divina. Ele continuava confiando e andando com Deus. Aleluia. Então quem anda com Deus não coaduna com o pecado. Quem anda com Deus não faz negócio com o pecado. Pelo contrário, ele sempre foge do pecado. Quando nós olhamos, acabamos agora celebrar o nascimento de Cristo, é tão maravilhoso, famílias se reúnem, a gente vê os posts, vê todo mundo reunido, celebrando, adorando ao Cristo vivo, ao Cristo que veio com uma missão, com o objetivo de resgatar, de salvar, de libertar. Então, quando a gente olha para a missão de Cristo, a missão única dele foi me resgatar, foi resgatar cada um de nós das garras de quê? Do pecado. Só que nós estamos vivendo em um tempo que parece que a gente está um pouco meio que adormecido. A gente conhece a Cristo, a gente sabe qual a missão dele na terra, contudo a gente não consegue andar como ele quer que nós andemos. E assim, quando a gente olha ao nosso derredor, a gente está vivendo como se nunca fosse deixar essa terra. E quando nós olhamos para um contexto mundial atual, e pelo que a Bíblia fala em suas profecias, Cristo está mais perto do que nunca para voltar, para buscar a sua igreja. E quando eu falo da nossa consciência, da nossa cabeça que ela entende, compreende, esses dias vendo alguma coisa sobre a questão, e conta a história de um livro hebreu sobre a questão de Esaú, que quando Jacó, ele morreu lá no Egito, ele fez um pedido a José, ele disse: olha, leve-me,
eu quero ser enterrado, não aqui, eu quero ser enterrado no túmulo dos patriarcas. Eu quero estar enterrado entre os patriarcas. E conta a história que quando foram enterrar os filhos, foram levar, netos acompanhando, chegaram ao túmulo ali dos patriarcas. Esaú chega e impede, porque ele dizia que ele era o primogênito e o direito era de ser enterrado entre os patriarcas. E agora os seus sobrinhos começaram a conversar e dizer: mas você vendeu sua primogenitura, você vendeu por um prato de lentilha, primogenitura agora de nosso pai. E ele: não, mas cadê o documento? Não tem nada escrito, então eu sou o primogênito. E começou aquela discussão, e diz a história que Dan tinha um filho mudo, surdo, não estava entendendo nada, querendo ver o avô enterrado, e alguém apontava que Esaú não deixava, e ele se indignou, e diz a história que ele saca de uma espada e corta a cabeça de Esaú. Por isso a cabeça de Esaú foi encontrada no túmulo dos patriarcas, mas o seu corpo não. E que isso quer nos dizer? A cabeça de Esaú era uma cabeça pura. A cabeça de Esaú queria estar com Deus, mas o corpo de Esaú preferia as coisas da vida, da terra. Era um sanguinário, era um prazer, pelos deleite da vida, ele queria estar. Então o corpo de Esaú não vai para o túmulo dos patriarcas, mas a sua cabeça foi encontrada entre o túmulo dos patriarcas. Isso quer dizer o quê, pastor? Que muitas vezes a minha cabeça, ela quer estar aqui dentro, ela quer fazer o que agrada ao Senhor, ela quer fazer o que é certo e o que é errado, mas a minha carne, o meu corpo prefere fazer o que é errado. As minhas pernas preferem me levar aonde não é sagrado, não é santo, não é lícito. E quantas pessoas há na igreja, nesse presente século, quando eu falo que não me refiro a este templo onde estamos neste momento, na igreja de Cristo espalhado por aí afora, quantas pessoas há que estão com a cabeça querendo servir, mas o corpo dele está profanado pelo pecado. Quantas pessoas pelas madrugadas fazem coisas erradas usando o seu smartphone, vendo o que não é para ver, conversando com outras pessoas, homens casados, mulheres casadas, tendo relação por esse tipo de equipamento aqui, e é pecado, ainda que não haja o contato físico, mas o momento em que você começa a galantear uma outra mulher, ou ser galanteado por ela, o pecado já entrou. Já há pecado, já adulterou, diz a Bíblia, se olhar com desejo, ou não é Bíblia? Se olhar com desejo no seu coração já, e isso é pecado. E quando nós olhamos para esse texto aqui, que eu quero meditar rapidamente com vocês, olhando para isso a gente entende que aos olhos de Deus estava tudo errado naquele momento, mas para os olhos das pessoas estava tudo certo. Para eles que viviam naquele tempo estava tudo certo. Não é diferente hoje. Quantas pessoas condenam o fato de estarmos aqui nesse momento? Quantas pessoas aí fora que não têm o entendimento que você tem, o entendimento que nós temos, estão aproveitando a sua vida e nos chamam de fanáticos, nos chamam de loucos, né? Porque assim era naquela época de Noé, assim é ainda no dia de hoje, mas nós estamos aqui dizendo, nós não somos loucos nem fanáticos, nós estamos servindo a um Deus que tudo pode, aleluia, que nos resgatou, que nos libertou, que nos perdoou dos nossos pecados, que tem nos prometido a vida eterna, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. E a Bíblia diz, então disse o Senhor a Noé, aqui Deus fala comigo e fala com você, mostrando qual é a vontade dEle para mim e para você. Qual é a vontade dEle? Que eu fuja daquilo que não agrada a Ele. Que eu fuja dos prazeres da minha carne, porque os prazeres da carne são tão rápidos, são efêmeros, são passageiros, mas o gozo da eternidade, aleluia, não se compara com aquilo que Deus tem para mim e para você. Então Deus avisa a Noé, Noé por sua vez avisa o povo,
né, que o que Deus faria como juízo. Ele falou: falar e faça a arca, porque eu vou derramar uma grande chuva, virá um dilúvio. E ele apregoava isso, construindo a arca, obedecendo ao Senhor, em obediência ao Senhor. Ele continuava construindo e pregando, construindo e pregando. Imagina a dificuldade que ele tinha. Não tinha as máquinas que o senhor tem hoje lá. A dificuldade era muito grande, não tinha eletricidade com aquelas grandes máquinas, com aquelas grandes serras para cortar. Não, era tudo artesanal. Imagina o trabalho sem a ajuda de ninguém, a não ser dos filhos, porque ninguém cria na sua verdade, ninguém cria na sua mensagem, ninguém cria naquele projeto que ele estava dizendo: olha, ele vai fazer. Aleluia. Assim Deus, Ele me chama para trabalhar para Ele, Ele nos chama para fazer a sua obra, para construir algo no seu reino. Ele chama a mim e chama a você para trabalharmos nessa última hora, aleluia, na construção dessa arca espiritual, para as pessoas compreendam e entendam que aqui dentro há salvação, que aqui dentro há libertação da parte do Senhor, aleluia, aleluia. Entendam uma coisa, Noé, ele já tinha 500 anos e provavelmente os únicos que devem ter ajudado foram os filhos. A idade já não era mais de um garotão, né? E ali, ele mostra que o trabalho que ele estava fazendo, por mais dificultoso que fosse, valeria a pena porque era para Deus. Quantos de nós temos cruzado os braços e temos deixado de fazer as coisas de Deus? Esperando pelo pastor, esperando pelo dirigente, esperando no Senhor. Não espere por ninguém. Faça, porque Deus já deu a ordem a você. Deus já deu a ordem a nós para nós fazermos. Para nós realizarmos na construção deste trabalho. Não espere um reconhecimento de alguém. Não espere que alguém te diga: olha, você agora está aqui, é evangelista, é pastor, sei lá o que. Não, faça o trabalho de Deus. Vale a pena trabalhar para Deus, vale a pena fazer a obra de Deus. A terra está corrompida e Deus conta comigo e com você no resgate dessas pessoas. É a maior missão. A nossa maior missão hoje não é construirmos templos. Tem que congregar o povo, mas ela é secundária. A primeira e maior missão é ganharmos almas para o Senhor. É trabalharmos indo em busca dessas vidas para o Senhor. Aleluia. Deixa eu caminhar para encerrar. No versículo 22 do capítulo 6, a Bíblia diz assim: assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Parece um pouco ridículo para a época, na mente de alguém, construir aquele grande barco esperando chuva que pudesse encher toda a terra. Entenda que o grande segredo de servir a Deus está na fé. Você nunca vai conseguir ser pleno com Deus se não tiver fé total nele. Não. Porque se nós formos olhar para as coisas naturais, aqui eu tenho esta noite muitas pessoas que são formadas, outros estão cursando faculdade, outros são autodidatas, leem bastante, têm conhecimento. E nós formos olhar pelas vias naturais da coisa, realmente não dá para acreditar como é que vai encher toda a terra com água só chovendo. Pelas vias naturais de pensamento, realmente parece loucura. Mas quando você olha, deixa de olhar para a terra e olha para o céu, você vê que Deus tudo pode. Aqui entra a fé. Aqui entra a questão de você crer que tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre, aleluia. Não tem como questionar. Então Noé, ele obedece sem questionar. O problema é que hoje nós somos cheios de muitos questionamentos. Nós questionamos tudo.
Por quê? Para quê? Mas e assim? Por que assim? Por quê? Nós estamos cheios de porquê hoje. E quando chega esse monte de porquê, esse monte de questionamento acerca da obra, você nunca vai sair do lugar daquilo que Deus quer te usar para fazer, porque não pode questionar no que é de Deus. Só faça, só obedeça, porque o segredo está na obediência. A arca, a construção dela era algo visível ao mundo, para mostrar ao mundo que tudo estava errado. Porque qual era o propósito da arca? Salvação. Porque Deus iria destruir o mundo por consequência do seu juízo. Por consequência do juízo de Deus. Olha, eu vou exterminar, mas eu não vou exterminar sem antes dar uma válvula de escape, sem antes dar uma porta de escape para vocês. E a porta é a arca. Os animais foram mais obedientes do que os seres humanos. Deus nunca vai fazer nada, meus amados irmãos, sem antes nos avisar, sem antes mostrar para nós. E essa construção, ela era algo visível por conta disso. Noé, ele foi caçoado pelo povo, sim ou não? Velho louco, maluco, não existe isso. Como que tudo isso vai encher e vai inundar? Não tem como fazer, não tem como ser. Loucura construir esse barco, mas aquela obra, ela anunciava a vinda de um juízo. E esse anúncio de um juízo, ele continua sendo pregado hoje. Deus vai destruir essa terra porque o pecado da humanidade tem chegado às narinas de Deus. Porque o pecado, infelizmente, não está mais só lá fora. Ele adentrou a arca. Na época de Noé, o pecado ficou da arca para fora. No atual tempo, o pecado está lá fora e já entrou dentro da arca, chamada igreja. Lideranças têm se corrompido, rebanhos têm se corrompido, pessoas pecam, ocultam o seu pecado e continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. Esposas traem seus maridos, maridos traem suas esposas, estão profanando o sagrado. O pecado já não está mais fora da arca, já entrou na arca também. Jesus está voltando. Eu quero chamar a sua atenção esta noite, porque salvação, ela é individual. Você tem uma alma preciosa e Deus morreu por ela com Cristo na cruz do Calvário. Ele enviou Cristo com esse objetivo. O Cristo que você comemorou ontem, comendo peru, numa grande ceia, com muita comida, com muita farofa, que você celebrou o nascimento dele ontem, aleluia. Ele veio com o objetivo de resgatar, de salvar o homem desse pecado, e o pecado entrou na arca agora. Você não pode se conformar com isso na tua vida. Eu não posso me conformar com isso. Nós precisamos, aleluia, denunciar o pecado. Não tem essa de inclusão, não tem essa de um Deus bonzinho, não. Ele é amor, mas também é justiça. E Ele falou a sua palavra, que Ele vai separar. Ele vai separar. O grande dia vem e arderá, diz a palavra. Não brinca com Deus. Não se deixe enganar pelo que você vê na internet, desse tipo de um Deus que estão te apresentando, que não é o Deus da palavra. Ele ainda destrói o pecador. E
destruiu lá na época de Noé, e vai destruir nossos dias também, agora não mais com água, mas diz a sua palavra, que virá fogo, e com fogo destruirá toda a terra, para que ele possa fazer novo céu, nova terra, aleluia, para os seus santos não mais se contaminar com o pecado. Mas ainda hoje o pecado está contaminando. O grande problema é que ele está entrando na arca. Na época de Noé, estava apenas fora da arca. Os 8 seres humanos que entraram puros na arca. E da pureza dos 8 começou a se formar novamente a povoação da terra. E novamente nós nos corrompemos com o pecado. E uma vez mais a humanidade se corrompe com o pecado. E uma vez mais Deus vai agir com justiça, aleluia. Aleluia. Agora, quando eu obedeço a Ele, quando eu ando de acordo com a sua vontade, aleluia, Ele me guarda, aleluia, a arca me protege, nesse particular, a arca me protege, porque há santidade, porque há pureza, aleluia. Muitos atendem ao chamado de Deus, querem obedecer, mas querem fazer segundo a sua própria vontade. Não vai funcionar. Não. Tem que atender ao chamado. Tem que obedecer ao chamado. Mas não tem que ser a sua vontade, tem que ser a vontade dele. Não pode ser a minha vontade, tem que ser a vontade dele, aleluia, aleluia. Noé dedicou a sua vida a esta obra, vivia por uma causa e foi recompensado. Dedique a sua vida por esta obra, aleluia, e você vai ser recompensado. Qual obra, pastor? A obra da tua alma. Não tem obra maior do que a sua alma. Você é responsável por ela. Eu sou responsável pela minha alma, aleluia. Ainda que seja se levantado como sacerdote nessa terra, como pregador da palavra, mas acima de tudo a minha alma, eu tenho que guardar primeiro ela, porque eu vou ter que prestar conta dela a Deus. Você tem uma alma, você é responsável por sua alma. Não somos nós que estamos aqui, o nosso papel é pregar e ensinar o caminho, mas cabe a você seguir ou não, obedecer ou não, aleluia. A que você tem dedicado a sua vida? Não é a quem, a minha pergunta é: a que você tem dedicado a sua vida? Você tem dedicado ao Senhor? A obedecer a Ele? A andar segundo a vontade dEle? Ou a tua própria vontade? O texto fala o seguinte: porque a gente vive na terra como se a gente não fosse sair daqui nunca mais. O trabalho, ele toma conta de nós. O trabalho nos escraviza. E nós deixamos de vir para a arca pelo trabalho. Nós deixamos, o trabalho nos sufoca, a gente coloca a obra em segundo plano e o trabalho em primeiro plano. Nosso pessoal, porque a gente acha que vai ser eterno aqui. Escute, a eternidade não é aqui. Ou é lá, ou é lá. Que o ser humano é eterno, ele é. Deus criou o homem eterno. A morte não acaba com o homem. Não. A morte leva o ser humano para um lugar intermediário. Aos que morrem com Cristo, seio de Abraão. Sem Cristo, ao Hades. Aos que morrem com Cristo, a trombeta soará. Ele vai ressuscitar primeiro. Sai do seio de Abraão. E vai passar a boda da boda dos cordeiros. As bodas do cordeiro. 7 anos. Depois ele vem e vai reinar e governar a terra com Cristo por 1000 anos. Depois ele volta ao céu. E o que morrer sem Cristo continua no Hades, esperando. Mas ele é eterno também. Depois desses 1000 anos, o diabo é solto por um pequeno espaço de tempo. Sai a enganar e engana as nações novamente. Aí vem a destruição final. E não vai sobrar nem raiz, nem ramo.
É o que diz o texto da palavra de Malaquias. O fogo consumirá. Aí o juízo do trono branco será estabelecido. Ele vem para julgar. Aí os mortos sem Cristo vêm agora para ser julgado e já ser condenado, porque nesse julgamento não tem chance de absolvição. Não, é só ser sentença que vai ser dada. Aí ele vai, nesse novo corpo, ser lançado juntamente, ele, o diabo, o falso profeta e o inferno, vão ser lançados no lago de fogo, e eternamente sofrerão. Isso é Bíblia, isso é palavra do Senhor. A quem você tem dedicado a sua vida? A quem você tem dedicado a tua vida? A mamon? Ao trabalho? Às coisas desta vida? Ou ao teu Senhor? Que deu o melhor que Ele tinha no céu para resgatar e salvar você. A quem? Reflita esta noite. Reflita esta noite. Noé obedece a Deus e o Senhor cumpre a sua palavra. Deus manda o dilúvio. É o texto que diz. E o Senhor fecha a porta. Entra. A porta fechou. Você consegue imaginar quantas pessoas boiando batiam na porta da arca? Isso não dá. Quem fechou, fechou por fora, não tem chave. A chave está com ele. E a Bíblia diz que assim também vai ser no arrebatamento da igreja. Depois que ela foi tirada da terra, não adianta. Cadê papai? Cadê mamãe? Abre a porta da assembleia, cadê aquele pastor baixinho que pregava? Abre essa congregação, cadê? Não tem. Estão com o Senhor. Isso requer, estou encerrando, queridos, estou encerrando. Prometi e vou cumprir, vou liberar vocês mais cedo hoje. Gênesis 6:18 fala o seguinte: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Noé e sua família tinham um compromisso de fé com o Senhor. Tinha um compromisso de fé com o Senhor. E dentro da arca tinham a certeza de estarem protegidos por Deus. Entenda uma coisa: se a sua fé, se a minha fé, ela está convicta no Senhor, aqui dentro, eu e você estamos guardados, estamos protegidos. A igreja, ela é uma família de fé. Agora, Deus só protege quem tem propósito e quem o serve com propósito. Se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com a tua família. Tu é o esteio, Deus honra a você. O meu filho, o seu filho, pode desgarrar para cá e para ali, mas se a minha fé está arraigada no Senhor, se eu tenho compromisso com Deus, Ele tem compromisso comigo. Olha, a tua mulher, os teus filhos, as mulheres dos teus filhos, eu guardo, eu protejo, põe na arca que eu garanto. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está te falando esta noite. Deus quer compromisso de você. Não te preocupa com os teus. Te preocupa em você continuar o teu compromisso firme com Ele. A minha esposa sempre fala o seguinte: filho, quando é pequeno, você arruma do jeito que quer, coloca a roupa que quer, leva para a igreja, ele vai. Vai de chinelo, uma correia branca e a outra azul, mas ele vai. Quando chega um determinado tempo de tamanho para frente, é no joelho. O resto é com Jeová.
Você nunca vai forçar o teu filho a entrar na arca, mas deixa que Deus sabe como colocá-lo dentro da arca. Agora você precisa manter o teu compromisso com Deus. Você precisa ter o teu compromisso com o Senhor. Você tem um compromisso com o Senhor. Fica tranquilo, descansa. Teus filhos, a mulher dos teus filhos, diz o texto, estão guardados. É interessante o capítulo 8 que eu li, eu começo a encerrar agora a partir do versículo que eu comecei a ler na leitura oficial. E lembrou-se Deus de Noé. Entenda uma coisa, Deus não esquece dos seus servos. Não. Deus faz promessa e fica lembrando e deixando as coisas acontecer. E as coisas de Deus, a lembrança de Deus, elas são vivas ao teu respeito e ao meu respeito, mais do que você possa imaginar, compreender e entender. Deus não esqueceu de você, minha irmã. Deus não esqueceu de você, meu irmão. Quantas vezes você falou, parece que Deus esqueceu de mim? Não, nunca mais repita isso em nome de Jesus. Deus não esqueceu do projeto que Ele tem naquela vida, não. Não esqueceu, não. Fica tranquila, fica tranquilo, querido e querida irmã. Aleluia. E lembrou-se Deus de Noé. Agora Deus vai lembrar de você, do projeto que Ele tem na tua família e na tua casa. Fica tranquilo. Quantas vezes você convida para vir e não vem? Quantas vezes você fica insistindo para Ele te acompanhar e não te acompanha? Fica tranquilo, Deus vai lembrar no tempo certo, na hora certa. O jeito é com Ele, a forma é com Ele. Deus não esqueceu de você. Deus não esquece dos seus. Você está guardada e protegida pelo Senhor, aleluia. Aleluia. Agora Deus manda Noé sair da arca. Deus não quer que a gente fique também só intocado na arca. Tem uma missão além da arca, tem uma missão fora da arca. Há pessoas precisando de nós fora da arca. Só que a Bíblia diz o seguinte, quando Noé ele sai da arca, o texto diz, levantou Noé um altar ao Senhor. Quando recebeu a vitória, ele cultua ao Senhor, erguendo um altar de adoração a Deus. O que eu preciso fazer, entender é que eu preciso fazer da minha vida um altar ao Senhor, vivendo uma vida de adoração. Ao sair da igreja, eu preciso louvar. O seu problema é que muita gente só adora dentro, não adora fora. Aqui dentro louva, aqui dentro exalta, lá fora murmura, lá fora brinca, lá fora não tem altar, aleluia. Entendam uma coisa, muitos se refugiam na arca, que é a igreja, e são salvos do dilúvio dos problemas, mas não conseguem fazer um altar para Deus. Não conseguem adorar a Deus através da sua vida. Eles querem as benesses do eterno, mas não querem seguir e obedecer ao eterno. Ele quer receber aquilo que Ele tem para dar da proteção da arca, mas além da arca, Ele quer viver a sua vida ao seu bel prazer. Não pode. Entenda isso. Compromisso, o pacto entre Deus e Noé tinha um sinal entre as nuvens. Lembra disso? Hoje nós vimos um arco-íris. E que lindo é um arco-íris que anuncia o quê? A aliança de Deus com o homem. Deus tem aliança com você. Não quebra a tua aliança com Deus em nome de Jesus. Com o pecado, com o prazer da vida. Não quebre. O que Deus tem para ti é bem maior e bem melhor. O que Deus tem para você é maravilhoso e grandioso. O que Deus tem para você é tremendo. Aleluia. Não só aqui, entenda, aqui é passageiro. O problema é que eu só quero, a minha mente está tão terrena, que eu só espero as bênçãos para cá. Está chegando um novo ano. Esse ano vai ser melhor. Vou conseguir enricar. Tem gente até jogando no bolão da Mega Sena por aí. Porque a mente dele está aqui. Está muito aqui. Não está preocupado com a sua vida espiritual. Priorize a tua vida espiritual.
Seja a tua vida espiritual em primeiro lugar, e secundariamente a coisa desta vida, porque é passageiro, é muito rápido, daqui a pouco a gente deixa esse plano. E que adiantou você trabalhar tanto? Você não vai levar nada para lá. Trabalha moderadamente. Trabalhe de forma moderada para você dar um conforto sim para a tua família. Faça isso, é bom. Porque Deus também não gosta de ninguém preguiçoso, não. Ele tem um negócio de um provérbio no capítulo 6, o versículo 6 de provérbio, né? Provérbios 6, ele dá um conselho para esses cabas que é preguiçoso, né? Mas ele também não fala que eu devo fazer além da minha força. Ele fala, tudo que tiver a mão para fazer, faz-o. De que forma? Conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vai, irmão, tanta gente se matando, trabalhando e fazendo. Daqui a pouco dá um negócio de um ataque cardíaco nele. Puf, ele para. Aí a viúva fica nova, bonita, com carro na garagem, casa boa. Aí o Ricardo vai por lá tomar um café. Não é esse não, esse daqui já está devagar. É o outro. Esse daqui é crente. Pentecostal, vai morar no céu. É um outro Ricardo que não é crente. Começa a visitar por lá, daqui a pouco ele vai consolar a viúva, tomar um cafezinho com ela, e aquele jeito bondoso dele atrás, daqui a pouco ele está andando no teu carro, dormindo na tua cama, e o teu filho te manda bênção do padrasto. Porque ele se estarrapou demais, fazendo além da força dele, né? E jogou fora. Não, vai devagar, prioriza o reino, prioriza a tua vida espiritual, deixa essas coisas terrenas, porque tudo isso aqui é passageiro, tudo é passageiro e vai ficar, não vai. Caixão tem gaveta? Já encomendaram com gaveta para o senhor? Nunca encomendaram caixão com gaveta para o Vitor Roque. Vai nada. Então, querido, isso daqui é um conselho, não é meu, é da palavra de Deus. É um conselho da Bíblia esta noite. E eu estou dentro da mensagem, não fugi nem um instante da mensagem, dentro da palavra do Senhor. Deus está preocupado está preocupado com você. O mundo está aí, jaz no maligno. E o pecado está entrando na arca. Cuidado, não se deixe contaminar por ele. Até hoje, a Bíblia compara o pecado com o quê? Com a lepra. Até hoje, nunca conseguiram descobrir esse tal dessa lepra, né? Sabe que tem uma célulazinha que veio do tatu e tal, mas não conseguem mudar da hanseníase e tal, mas não tem porquê. Por que a Bíblia compara a lepra com o pecado ou o pecado com a lepra? Porque assim, é sorrateiro. Você não sabe de onde vem, só sabe que machuca bastante e tira da presença do convívio do Senhor. Então, faça o que é correto. Preocupa com a tua alma, preocupa com a tua vida espiritual. Jesus está voltando. Ele vai buscar a sua igreja. A porta da arca vai abrir, a gente vai embora. Vai embora. Amém? Deixa eu encerrar esta noite dizendo a você: assim como aquelas águas vieram de surpresa para o mundo, levanta aquela arca, assim o Senhor virá e vai levar a sua igreja para o céu de glória. É rápido. É tão rápido. Fique de pé em nome de Jesus. Senhor Jesus, em Tua presença estamos esta noite, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós não temos dúvida que fomos escolhidos por Ti, ó Pai. Não temos dúvida que cada um de nós que estamos aqui dentro esta noite, somos amados pelo Senhor, queridos pelo Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, nessa arca chamada igreja. Senhor, ajuda-me. Ajuda-nos, Senhor.
Não nos deixa nos envolver, nos corromper pelo pecado deste mundo aí fora. Mas que a cada dia, Senhor, nós possamos continuar trabalhando, construindo, com compromisso contigo e com o altar erguido de adoração a Ti, Senhor. Que a nossa fé continue inabalável em Ti, ó Pai. Aguardando a volta do Teu Filho, Senhor, que se aproxima. Individualmente, Senhor, apresentamos a cada um de nós. Queremos tão somente servir a Ti. Olha para os nossos, Senhor. Olha para aqueles, Pai, que estão ligados a nós, mas não estão, Senhor, na arca. Estão vivendo e convivendo com os prazeres desta vida, com esses prazeres mundanos. Resgata, Jesus. A porta ainda está aberta, Senhor, ainda há tempo de entrar na arca antes que ela suba. Orabassuri Kolderei Alabarabassuri. De cada família que aqui está, Senhor, eu te apresento aqueles que não estão na arca esta noite. Que a sua vida estão, Senhor, entrelaçadas com o mundo e com o pecado. Quebra a corrente, vai trabalhando em cada casa, em cada lar, em cada família, Senhor. Restaura, resgata, faz obras maravilhosas, tremendas e poderosas, Senhor. Em Teu nome santo, Jesus, Te adoramos, Te exaltamos e Te agradecemos, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Coloque a letra aí, minha querida, por favor. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então fluirei como na mancura. Cante bem alto, eu abro mão. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou. Vocês, Senhor, oh, aleluia, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão no Teu poder. Senhor, 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 Quebra o meu orgulho, eu quero descer, oh, aleluia, e mergulhar nas águas do Teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão no Teu poder. Oh, faça essa oração comigo nessa noite, aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então fluirei como na mancura. Eu abro mão, aleluia, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor.
Enche o pulmão bem forte, cante. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, oh, Senhor. Cante bem alto, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer, Senhor. Desça nessa noite a casa do oleiro. Ele vai refazer a tua vida. Oh, Teu amor me purifica. Eu quero ser limpo. como Naamã no teu poder, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no tempo. Só a igreja, só o teclado, Senhor. A tua família pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Naquele dia nós estaremos juntos, às margens do rio da vida, cantando o hino da vitória. Oh, todos juntos nessa noite. Oh, cante, ore, adore, aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Adore, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.